Agora sim, concluindo os trabalhos, pelo menos dessa primeira fase do segundo dia de interrogatório em torno do julgamento da suposta trama golpista, foram 3 réus ouvidos e, claro, aqui atentamente acompanhamos aqui no detalhe e para todos vocês nos acompanhando nas multiplataformas da Jovem Pan, na Panflix e no YouTube, agora ao vivaço, já vou acionando aqui a nossa bancada, perfilada aqui ao meu lado, atentamente aqui destrinchando, acompanhando no detalhe todos os depoimentos. Primeiro, do ex-almirante Almir Garnier dos Santos, depois do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, depois secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e agora, após fazer uso ali do direito ao silêncio que lhe é constitucionalmente assegurado, o ex-ministro do GSA, Augusto Heleno, interagindo ali com o seu advogado de defesa. Muitas falas merecem destaque e quem vai me ajudar aqui a dissecar tudo para vocês nos acompanhando, primeiramente, Mano Ferreira está aqui com a gente, doutora Priscila Silveira também firme e forte, aqui vai poder ser na nossa base jurídica, jurista, aqui para poder não cometer nenhum assinte aqui em termos jurídicos, muito pelo contrário, e, claro, minha dupla David de Tarso. E aí, começar aqui, damas primeiro. E aí, doutora, seu saldo, seu balanço aqui dos principais destaques desses 3 depoimentos. Boa tarde, Marinho. Boa tarde a todos que nos assistem, aos meus colegas aqui da bancada. A gente observa algumas coisas, principalmente na seara processual penal, Marinho. A gente observa ali o início desses interrogatórios feitos pelo ministro relator, não é muito habitual processualmente, tendo em vista que nós temos um sistema realmente que deveria ser ali acusatório. E o que é isso para que todos entendam, de maneira bem didática? No sistema acusatório, Marinho, o juiz, ele é o espectador da prova. O interrogatório, há quem entenda ser ele meio de prova ou meio de defesa. Então, nesse primeiro momento, processualmente falando, não seria de bom alvitre ali que o ministro relator iniciasse essa colheita probatória fazendo uso das perguntas. Como seria, então, o indicativo processual penal? Começando pelo procurador, pelo Paulo Gonet. Então, a gente já observa ali uma mudança nessa seara. Agora, também processualmente falando, a gente observa o uso do direito ao silêncio, que não foi usado pelos outros interrogados. E é bom que se diga que a nossa Constituição realmente tem essa diretriz da não autoincriminação, mas o STJ e até a segunda turma do STF, eles possibilitam, que não é a que está sendo julgada, mas que seguem aí também, eles dizem que é possível ao réu, se ele tem o silêncio ao todo, não é só para explicar por que ele respondeu só alguns e não. Então, se ele tem o direito ao silêncio total, pode ele também ter o silêncio seletivo. O que é o silêncio seletivo que eu acho que a nossa audiência acompanhou? Ele só respondeu às perguntas do seu advogado. Respondeu de vez em quando até mais do que deveria. Né? Isso. Vocês estavam comentando sobre isso. Sejamos sinceros aqui, até porque talvez as redes sociais, o brasileiro, o melhor do Brasil, de fato, é o brasileiro, e a usina de memes já está trabalhando em turno redobrado. E, claro, um dos principais momentos foi um advogado do réu, Augusto Heleno, ali claramente um pouco exaltado, né, doutora? Sim. Dizendo assim, é uma resposta de sim ou não. Sim. General, por favor, tenta se ater ao sim ou não. E ele dizia perfeito. E ele, olha, não é verdade, difícil, a gente sabe. A gente pegou até a deixa do advogado, né? A deixa do advogado era quando ele gostaria que o Augusto Heleno parasse de falar, perfeito. Mas mesmo assim ele emendava na resposta. Mas pelo visto. Mas tem 77 anos, Exato. né? Então, toda uma questão aí também envolvendo. E inclusive o advogado que tinha pedido mais tempo. Isso, esse aí, mano. Queria que o julgamento começasse depois das 9, pelo menos umas 10 horas da manhã. E o ministro Alexandre de Moraes foi enfático dizer que não, no máximo 9h02 da manhã. E realmente começou pontualmente por volta das 9. Provavelmente o advogado queria mais tempo para preparar o seu defendido, né? O Augusto Teve até Heleno. uma piadinha depois, né? Quando foi começar a oitiva do general Augusto Heleno, o advogado foi pedir ordem e o ministro Alexandre de Moraes disse: ainda está longe do almoço. O pessoal aqui não está perdoando, dizendo assim, o que o advogado do Heleno vai traçar um prato ali de pedreiro no bandejão do STF não está escrito. Mas, de qualquer maneira, enfim, brincadeiras à parte aqui, pessoal, dá mais alta seriedade tudo que está acontecendo e a gente vai tentar vamos tentar nos ater aqui a tudo que foi dito no detalhe para vocês ficarem bem informados e até a previsão do segundo round, da segunda sessão, que ainda ocorrerá no período da tarde hoje. Confere, David Tarso. Pode até o ex-presidente Jair Bolsonaro já prestar depoimento hoje, né? Então ele pode ser ouvido hoje. Aí faíscas serão o mínimo que a gente pode esperar desse momento. De qualquer modo, foram 3 depoimentos.
E acho que o que mais saltou aos seus olhos, Mano Ferreira, Marinho, no depoimento do Anderson Torres, e também dos três, mas especificamente do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, do qual teve até uma interação interessante entre o ministro relator Alexandre de Moraes e o ex-ministro Anderson Torres, no momento onde o próprio Alexandre de Moraes disse que eu já estive no seu cargo, eu sei da importância, entendeu? Exatamente. Criando uma espécie de, para quem viu do lado positivo, talvez um rapport, uma conexão com o Anderson Torres, mas de uma forma mais velada, quase que tipo assim, você fez o seu trabalho pessimamente, até porque eu já estive no seu lugar. Exatamente. Marinho, eu destacaria o seguinte. Primeiro, acho que os três réus estão numa situação bastante complicada. O que eu destacaria do primeiro depoimento do almirante Garnier, ele foi, até agora, ele tenha sido o menos ouvido na imprensa dos três comandantes das forças. Me chama a atenção que, ponto 1, ele confirma, então é mais um depoimento a confirmar que em dezembro o então presidente da República, Jair Bolsonaro, realizou uma reunião com os chefes das forças onde leu a chamada minuta do golpe. O que o Garnier, na versão que ele apresentou hoje, chamou de considerandos. Ele diz que o presidente leu diversos considerandos e que, em relação às providências que seriam tomadas a partir desses considerandos, a versão do Garnier é, olha, o presidente, com todo respeito, falava muita coisa em paralelo. Então, ele tentou dar a entender que, olha, de fato, o presidente trouxe ali uma minuta, mas a versão dele de defesa eu não levei a sério que o presidente estava apresentando, porque ele fala demais, podia ser só palavras ao vento. Basicamente, foi essa a tese do Garnier. O Anderson Torres, na minha visão, também está bastante complicado, porque ele tentou dizer que, olha, eu levei a minuta do golpe para minha casa porque eu queria jogar no lixo. Eu acho essa Tudo que nesse momento ele até titubeou, né, mano? Ele até deu uma bela hesitada, mas foi o que ele declarou ali diante da primeira turma. E é uma hipótese muito pouco crível, né? Se a gente tá... É aquela história. No processo, você tem hipóteses da acusação, você tem hipóteses da defesa. A hipótese da defesa é que um documento tão grave quanto a minuta, que seria aquilo que daria início a um golpe de Estado, foi parar na casa do então ministro da Justiça, porque ele queria jogar no lixo, não tinha cesto de lixo no ministério, ele teve que levar para casa. Teve um momento, uma hipótese muito complicada. O próprio David disse que passou pelo pior momento da vida dele, quando ele estava nos Estados Unidos, no momento onde eclodiu toda a loucura do dia 8, e ele até, enfim, numa espécie de surto psicótico ali, enfim, deprimido também, enfim, completamente emparedado, teria descartado o próprio celular, que ali sim teria várias, enfim, eventuais provas, até para validar as teses dele. Que é outra hipótese estranha, né? Porque a hipótese da acusação, na prática, está insinuando que ele tentou destruir provas contra si mesmo. O que ele diz, não, eu fiquei tão atônito que eu perdi o celular. Parece um aluno que diz, professora, no caminho para o colégio, o cachorro comeu o trabalho, o cachorro comeu... E ele não só perdeu, como ele também apagou algumas mensagens, né? E a gente dizia aqui, né, David, que existem mecanismos pela polícia, inclusive pela Polícia Federal, aptos para buscar quaisquer mensagens que foram ou seriam trocadas, tal como aconteceu no caso dele. Então, embora tivesse havido ali o perdimento desse telefone, eles conseguiram, como conseguem, resgatar. E aí, qual é o mecanismo mesmo? É um aplicativo chamado Celebration, um equipamento israelense, onde eles conseguem obter, então, todas as mensagens trocadas. Porque é uma sobreposição no disco. Vamos imaginar que o celular é um disco. Sim. Então, ele vai sobrepondo ali as mensagens. A Polícia Federal, por meio desse aplicativo, que é utilizado em todo mundo também, por mais diferentes forças, eles conseguem, então, ver quais mensagens foram trocadas e tudo praticamente que tem naquele aparelho desde quando esse aparelho foi desenvolvido, porque são equipamentos que têm uma capacidade maior também, ainda mais por pessoas, né, que realmente têm essa condição. Então eles conseguem, por mais que a mensagem tenha sido apagada, essa questão. Um outro ponto também que me chama a atenção em relação ao depoimento do Torres é que os equipamentos eles duraram 3 meses e durante o depoimento dele ele disse, mas eu alertei a atual gestão para que até achei que
haveria uma desmobilização em relação aos quartéis, onde eles estavam ali. Pô, ficou 3 meses toda essa mobilização. E deixar para a gestão em coisa de 8 dias... Essa parte é muito engraçada, porque ele diz, eu até fiquei preocupado, porque achei que iam desmobilizar imediatamente, e aí demorou mais de uma semana não desmobilizar. Ué, mas ele estava no cargo por mais de 3 meses, enquanto os acampamentos estavam. Então, ele, de alguma forma, se diz incapaz de desmobilizar em 3 meses, esperava que o novo governo desmobilizasse em 1 semana. Mas me parece uma hipótese. Sabe uma dúvida também? Todas essas questões, doutora, você que entende bastante do direito, pode complicar ainda mais, porque quando a gente sabe, né? É uma pessoa que sabe da investigação, sabe como os mecanismos funcionam, sabe como a Polícia Federal vai investigar. Essa destruição de provas pode complicar ainda mais a situação, doutor Torres? Então, David, eu acho que essa intervenção até feita pelo ministro, quando ele fala, eu estive aí no seu lugar, era exatamente neste ponto onde ele disse, olha, se tinham 3 meses que estavam acontecendo aquele cenário do acampamento e você não fez nada podendo fazê-lo, essa omissão também é penalmente relevante no direito penal. Agora, quando você pergunta que a questão probatória, as provas, né, a gente tem que lembrar que o acusado, ele pode mentir sobre os fatos, né? Então, ele tem esse direito ao silêncio que se desdobra, entre outras coisas, de não falar, mas também de poder mentir, né? A única coisa que ele não pode fazer é mentir imputando criminalmente algo a alguém, o que não me pareceu ali o cenário, né? Então, quando ele faz ele coloca esse perdimento desse celular, destruindo provas, não seria possível, em regra, tá? Até porque o ministro Alexandre de Moraes tem feito isso, né? De obstrução da justiça, enfim. Mas sendo a pessoa acusada e não uma testemunha, ela teria, em regra, eu gosto muito de dizer em regra, porque a gente ensina e fala de algum jeito, e o Supremo Tribunal e outros tribunais, enfim, às vezes entendem de maneira diversa do que a gente coloca. Então, em regra, ele poderia fazer, né, essa questão probatória e ele pode mentir sobre os fatos, não sobre a sua qualificação. Ali, a gente observa que todos negaram, né, disseram que não viu folha, a outra folha entrou por uma fatalidade na casa do outro, enfim. A gente vê situações bem diversas do que se ventila dentro das provas que foram colhidas, né, pela Polícia Federal. E o conjunto probatório também, a defesa, a reclamação de todos eles sempre foi, até o do Augusto Heleno foi mais enfático em relação a isso, de que, olha, tem muito conteúdo pra gente analisar. Então, assim, não tem como a defesa avaliar todo o material elaborado pela Polícia Federal e elaborar uma defesa justa para que as pessoas realmente possam responder as perguntas. Então, foi justamente essa a base, né? Que também é interessante, porque, de certa forma, é uma reclamação de excesso de provas, né? Exatamente. É um excesso de provas. Tem muita coisa no processo, então fica impossível se defender. Mas eu entendi ali o questionamento, né? E até achei muito boa, tecnicamente, a defesa do advogado ali do Augusto Heleno, porque a gente tem um princípio que é bom a gente falar, que é o cerceamento de defesa. E o que as defesas, não só a dele, têm arguído desde o início. Como são tantos teras, que eu nem me recordo quantos, né? O Ministério Público Federal, ou seja, Procuradoria, né, Geral da República, pegou só partes que interessariam ao feito. Mas na hora que a defesa vai se manifestar sobre as provas, ela tem que olhar tudo. Então ali ele disse, olha, eu não consegui achar essa agenda. E me parece, aí vocês me corrijam, que nem mesmo o ministro ali sabia, porque todas as vezes que houve... Mas, ao mesmo tempo, me chamou a atenção que não houve a negação de que a agenda existiu. Pelo contrário, o próprio ministro falou, não, era a agenda que eu andava sempre comigo, fazendo anotações pessoais. Então, a linha de defesa do próprio general Augusto caderninho do Heleno, né? Exatamente. E era um notório caderninho do ministro. Ali, né? Então, a defesa dele não foi que, olha, não existiu, aquela anotação não estava na minha agenda. Ele não negou que as anotações que constam do relatório da polícia e do Ministério Público estivessem na agenda dele. A versão dele é que, olha, era algo só para o meu raciocínio pessoal e eu não coloquei nada para ninguém. Só que aí ele precisa explicar por que no raciocínio pessoal dele ele tinha um esquema que falava de etapas de um plano para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vou dar uma oportunidade aqui de considerações finais para o trio que me acompanhou ao longo da programação aqui do Morning Show. Claro, ficamos aqui, enfim, atentos com o conteúdo ali, o teor na íntegra de todos os 3 depoimentos dos réus que foram ouvidos até o momento. Hoje, a sequência que ocorrerá
na medida que os depoimentos seguirão após o almoço, que fique claro. E claro, ao vivaço aí nas telas das multiplataformas da Jovem Pan, vocês poderão acompanhar ao vivo também. E evidentemente amanhã às 10 a gente imagina que os depoimentos já terão se esgotado e aí poderemos partir para uma análise aí ao vivo para todo mundo na rádio, na TV e no YouTube. David, tá a sua expectativa para a próxima etapa, antes da gente se despedir? Pois é, eu acho que a grande expectativa é em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria, então, se tudo isso concretizar, o principal beneficiado dessa suposta trama de golpe. Então, a expectativa de que, será que ele vai responder as perguntas do ministro Alexandre de Moraes, ministro relator? Será que ele só vai responder as perguntas da defesa? Será que, como ele faz em entrevistas, vai falar demais e se complicar ainda mais? Então, essa é a grande expectativa em relação a todo esse julgamento. Ele falou, se eu puder ficar à vontade, se preparem, vão ser horas, dando a entender que se tiver autorização expressa do ministro relator Alexandre de Moraes, ele pretende até utilizar vídeos ou algum compilado de vídeos para poder respaldar ou reforçar a tese de defesa que ele vai apresentar. Doutora Priscila Silveira, sua expectativa, seu balanço desses 3 primeiros depoimentos dos réus de hoje e também sua expectativa olhando adiante, por favor. Nós vimos, Marinho, negativas de autoria na totalidade pelos 3 ali, né? Tanto quanto ao golpe. Claro que alguns cenários ali da agenda, do papel que voou, enfim. Mas tirando isso, negativa de autoria, ninguém sabia nada, enfim, né? Afastando a imputação da denúncia. E com relação agora à tarde, eu acho que o ex-presidente deve falar. Né? Eu acho que o advogado dele vai ficar nos mesmos moldes do que ficou ali o Augusto Heleno. Como disse o David, quando ele fala, às vezes ele fala um pouco além, né? A gente tem observado disso até mesmo no exercício da presidência e posteriormente. E também o Walter Braga Neto, eu acho que não com tanta relevância dentro, né, da denúncia, mas também é um depoimento que se aguarda de igual forma. Vamos esperar aí o cenário dos próximos capítulos, né, desejando que tenha aí uma audiência tranquila, né, na medida do que se espera. O próprio presidente Bolsonaro também já dando um prenúncio do que ele pode vir apresentar na defesa. Ele disse, Mano Ferreira, e aqui já dou oportunidade para você finalizar, ele disse, tem pronunciamento meu, tem um do Flávio Dino, condenando a urna eletrônica, tem um do Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social do governo Lula também, falando que sem impressão do voto é fraude. Sem impressão do voto é fraude, eu não estou inventando nada. O que, enfim, se estivéssemos em condições normais de temperatura e pressão nessa república, realmente poderia até sustentar a tese dele, mas, claro, enfim, tem todas as exceções e, claro, lembrando, pessoal, querendo ou não, ame ou odeio, é a primeira vez que um presidente da República, um ex-presidente, se tornou réu numa ação dessa natureza, né, mano? Exato, e é a primeira vez das diversas tentativas e efetivas mudanças de regime por golpe de Estado que temos os envolvidos sendo julgados num tribunal com transmissão para todo o país acompanhar. Eu acho que isso é um aprendizado institucional e eu espero que isso ajude a sociedade brasileira a separar o joio do trigo. Lembrando que, apesar de negarem a autoria dos seus clientes e de si mesmos, me referindo aos advogados e aos réus nesse processo, nenhum deles nega que os fatos aconteceram. Nenhum deles nega que houve articulações em torno de um golpe de Estado com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito pela população por meio das urnas eletrônicas. E isso é gravíssimo. A sociedade precisa separar o joio do trigo, que a gente possa debater todos os aperfeiçoamentos institucionais que o judiciário brasileiro precisa passar, e não apenas por esse caso, mas que a gente não deixe de olhar para o quão grave é ter um grupo político que tramou uma forma de driblar o processo eleitoral. E isso é completamente inaceitável e a democracia brasileira precisa amadurecer para que isso jamais se repita. Agradecer Mano Ferreira, doutora Priscila Silveira, David Tasso pela presença aqui ao meu lado e, em meio a tantas incertezas e interrogações, meus compatriotas e sobreviventes que sempre nos prestigiam aqui no Morning Show, há uma certeza, que amanhã às 10 temos compromisso marcado por aqui e, claro, toda análise no detalhe, mais razão, menos emoção, talvez. Tarefa árdua, pode ser, mas no Morning Show você pode contar com isso sempre. Vocês que nos acompanham sabem.